coincidência estarmos todos aqui reunidos com esse grupo maravilhoso. Nós estamos fazendo essa gravação diretamente da cidade de Urupês, interior de São Paulo, e o intuito dessa nossa reunião aqui é estudarmos um pouco mais as obras do Espiritismo escritas por Allan Kardec e seus continuadores sérios, que fazem uma análise, né, de toda a manifestação espírita e toda a filosofia espírita de uma maneira séria e condizente com o que Allan Kardec nos deixou. Essa nossa dinâmica um pouco diferente que propomos fazer se chamará Café com Kardec. Afinal de contas, não é melhor do que a gente se reunir para tomar um café e compartilhar conhecimento, e melhor ainda se for com os conhecimentos que Kardec nos deixou, né? Começando as apresentações, para a gente poder dar início a essa primeira experiência, né, nossa, nós temos aqui a Gleides. Oi, tudo bem? Eu sou o João Márcio, espero estar em vários, né, mas a maioria Nós serão os três aqui. Aqui nós temos o Jonas. Olá, tudo bem? E a Ana Cláudia. Olá, amigos, tudo bem? A nossa proposta inicial, então, dessa primeira experiência que nós estamos fazendo hoje, foi nós darmos início falando um pouco sobre o que é o Espiritismo, né? Afinal, muitos que com certeza vão acompanhar essas gravações, né, e essas reflexões, talvez nunca tenham tido um contato mais aprofundado com a doutrina espírita, não é mesmo? E muitos outros que já conhecem o Espiritismo talvez possam aproveitar sem dúvida alguma melhor os conhecimentos que nós vamos aqui compartilhar e que estão todos baseados em obras sérias a respeito da doutrina espírita, né? Então, hoje iniciando com uma discussão um pouco sobre a obra O que é o Espiritismo, do próprio codificador Allan Kardec, e com certeza ao longo da nossa conversa muitas outras coisas virão à tona, e aí nós vamos citando a bibliografia para que quem estiver acompanhando possa estar entrando em contato, se inteirando mais a respeito dos assuntos, né? Realmente, resgatando um pouco desse conhecimento doutrinário, trazendo e desenvolvendo as obras de Allan Kardec, começando a entender a origem desse espiritismo, esse espiritismo tão, né, conhecido aqui no Brasil, tão divulgado, muitas coisas aí no nosso meio espírita sendo divulgado de uma maneira totalmente errada. Então nós vamos trazendo ao longo de vários vídeos de sequências, ensinando e mostrando um pouco o nosso espiritismo, como que é, qual é a nossa ideia, a nossa filosofia, e tudo com princípios voltados à ciência. E quando nós entramos na questão do que é o espiritismo, associando as obras de Allan Kardec, a gente já entra com o conteúdo ciência e filosofia, no conceito de entender a filosofia, o lado moral, o lado de crescer, o lado evolutivo, e o lado intelectual, voltado para a ciência e das comprovações que toda a trajetória de Allan Kardec traz e nos mostra, né? E depois, diante de todas as outras obras, que são as obras fundamentais de Kardec, junto com Leon, Camille Flammarion, Gabriel Delany, que são os fundadores, né, de todo isso que hoje nós podemos dizer é o espiritismo vivo. E nós precisamos muitas vezes trazer de volta toda essa luz, e nada melhor do que entender a origem desse espiritismo, como que surgiu, da onde surgiu, quem foi Allan Kardec, né? O que ele deixou para todos nós, e por que muitas vezes nós o esquecemos. Por que hoje muitas vezes nós não divulgamos e estudamos no nosso meio espírita tanto quanto nós deveríamos?
Mas para começar a entender um pouco, nós buscamos na biografia de Allan Kardec, lá no século XIX, a sua origem, a sua trajetória, os fenômenos das mesas girantes que chamaram a atenção de Allan Kardec. Lembrando que Kardec não era cético, como muitos Pensavam, dizem, né? Pensam até hoje que ele era cético e aquela coisa toda. Kardec nunca foi. Ele sempre foi muito racional, fundado na filosofia da época. Ele sempre trouxe essa visão muito científica para nós. E ele sempre queria provar tudo e comprovar tudo, e era o que ele fazia. Então ele nunca foi cético, muito pelo contrário, né? Ele sempre colaborou de uma maneira muito significativa para o espiritismo. E dando origem no século XIX, a França no estado que se encontrava, né? Totalmente saindo de uma guerra. Então a França era um lugar de miséria, de pobreza, enfim. E Kardec ali colaborou para que entrasse um método diferente, tanto de estudo científico-filosófico, como na questão da caridade, porque em todas as obras ele cita muito a questão da caridade, a questão moral, né? A questão de fazer para o teu próximo, ajudar o teu próximo, e entender esse conceito de caridade que Kardec deixou para nós também é fundamental para que hoje a gente possa entender o que acontece dentro dos nossos meios, das nossas ações e nas nossas atitudes. Que não é simplesmente a parte teórica de você obter as informações, mas você de exercitar também, como foi deixado aí há muito tempo por Allan Kardec. Sem dúvida. E é importante a gente lembrar que a contribuição de Kardec, ela não fica apenas na doutrina espírita. Nós vamos lembrar que Allan Kardec é um pseudônimo, né? Pseudônimo que nada mais é do que um nome falso, digamos assim, se a gente levar na raiz da palavra, que um determinado autor se denomina para publicar alguma obra, né? Normalmente pensando no impacto que essa obra vai ter relacionado com outras obras que ele já escreveu, e Kardec foi assim. Precisamos lembrar que Kardec, né, que é o professor Rivaio, ele foi discípulo de Pestalozzi, que foi um grande pedagogo suíço, né, da época, e que ainda é pouco conhecido, né. Tá aqui as professoras que podem nos dizer que na formação pouco se fala de Pestalozzi, né? Muito pouco. E a contribuição de Pestalozzi é muito importante, né? Até damos o exemplo de uma autora brasileira e pesquisadora que estuda muito a respeito disso e que é companheira de doutrina, que é a Dora Encontre, né? Ela escreve vários livros sobre Pestalozzi. Então Kardec já era discípulo de Pestalozzi e ele se alimenta dessa ideia que Pestalozzi trazia a respeito da educação ser algo libertador e de dar autonomia para o indivíduo, e que vem lá de Rousseau, né? Então, olha como é importante a gente conhecer muitas vezes de onde que Kardec vai tirar muitos conceitos que vão ser desenvolvidos no Espiritismo. Porque quando nós não conhecemos a história de qualquer doutrina, de qualquer profissão, de qualquer país, nós estamos fadados a cometer muitos erros. E muitos desvios que muitas vezes nós encontramos hoje no Espiritismo é exatamente pelo desconhecimento dessa história e por achar que todo pensamento kardeciano ele se inicia exclusivamente em Kardec. Lá quando Kardec vai pesquisar os fenômenos das mesas girantes, que exatamente quando ele, né, faz o pseudônimo Allan Kardec em 1857. E, na verdade, isso é muito anterior. Só reforçando, né, quando você diz discípulo de Pestalozzi, ele foi aluno de Pestalozzi na escola suíça, né? Sim. E é interessante, dizer isso, né? É interessante que a gente peca pelo excesso, né? Isso. Porque a gente atribui tantas coisas dentro do núcleo espírita, tantas coisas que não têm nada a ver com o espiritismo, e a gente acaba pecando por excesso. De
tantas coisas que não tem nada a ver com a ideia de Kardec e se infiltra no meio dos Mas é justamente dos centros. pelo que o João falou, como a gente não conhece, não é divulgado o início, de onde surgiu, começa a se aceitar tudo que vai chegando, né? Sem saber se o conceito tem a ver, não tem a ver com a ciência que ele desenvolveu. Sim, inclusive palavras que Kardec usa nas suas obras que a gente tem que interpretar com os nossos conceitos de hoje. 2 exemplos importantes que a gente pode discutir isso melhor. Caridade, que hoje a gente interpreta como assistencialismo, né? E consciência, que, né, tem diferentes tipos de interpretação, né? Mas que ele vai utilizar essas palavras e a gente precisa entender isso de acordo com o significado que elas tinham na época que ele escreveu suas obras, senão a gente vai cair em muitos erros de interpretação, né? Sim, a gente cai nas falsas ideias que nós interpretamos naquilo que nós achamos que é. Nós não buscamos na fonte da história do século, né, no século que se passava tudo, a real certeza daquilo que ele dizia. Do significado da palavra na época. Na época. Não no sentido que ela tem hoje ou que ela é mais usada hoje. Exatamente. Então, estudar Kardec é estudar com dicionário do lado. Sim. Pegar toda a essência da palavra, todo o significado e muitas vezes com o francês, porque a própria tradução às vezes não vai no sentido ao fundo do que é daquela palavra usada. Sim, porque quando nós puxamos na tradução, há muitas incoerências nas palavras. O que nós pensamos e achamos que o significado é totalmente oposto. E quando nós estamos ali estudando as obras de Kardec, a gente sempre tem que voltar naquele século, com a ideia daquele século, naquele momento em que aquilo foi escrito, né? O momento que se passava era o momento dos efeitos físicos, das mesas girantes, então era o fanatismo também que ainda predominava de uma certa maneira, porque todo mundo queria ver o fenômeno da mesa girante, todo mundo queria ver o que acontecia, e Kardec, diferente de muitos, ele nunca procurou entender o fenômeno como fanatismo, como algo sobrenatural. Ele sempre procurou entender o que existia por trás daquilo. E ele, várias vezes, ele desmontou uma mesa para realmente ver se não tinha algum truque por trás daquela mesa, para ver o que acontecia. Procurar uma lógica. Uma lógica, né? Até que ele chega à conclusão que tem um efeito inteligente por trás daquele movimento, que tem alguma coisa muito maior atrás daquilo. E quando ele começou a fazer a pergunta, começou a perceber que o movimento se associava a uma resposta. Havia uma inteligência por trás disso, né? O que, se há uma resposta inteligente, há um princípio inteligente por trás daquilo. E foi isso que o instigou a pesquisa, né? Ele perguntava e a mesa respondia, né? Ela dava os pulos. Era 1 para sim, 2 para não, alguma coisa nesse sentido, mas ele obtinha uma resposta. Uma resposta inteligente. Não era simplesmente um batido ou um movimento. E é interessante a gente pegar nesse contexto, né, de como surgiu o Espiritismo, o que é o Espiritismo, e quando ele vem publicando o primeiro livro dos Espíritos com 500 perguntas, a gente tem mania de achar que todas as respostas que estão no livro dos Espíritos foram respostas dadas pelos Espíritos. E não, tem muita questão ali de ciência e filosofia racional da época, que eles já acreditavam. Os Espíritos apenas confirmam para ele. Não é, pode ser, não pode ser. Mas muitos pegam um livro lá com 1018 questões hoje para nós e falam, nossa, os Espíritos responderam todas as questões. Não. Kardec encontrou muitas dificuldades em todo esse desenvolvimento, né? E aí ele fazia como? Ele não recebia e aceitava uma resposta, né? E perguntava para muitos espíritos e aí ele comparava as respostas, então as conclusões eram dele. As conclusões eram dele.
E a sociedade na época era uma sociedade espiritualista. Sim. Né? Então eles tinham um conceito espiritualista. Então muitas das perguntas que Kardec formulava, ele só queria a confirmação daquilo que ele já sabia, da conclusão que ele já chegou. Então nada chegou pronto para Kardec. Tudo foi à base de muito estudo. Já vista as perguntas que ele faz, né? O questionamento dele é um questionamento inteligente, onde ele vai fazendo a conexão entre uma pergunta e outra, e nós percebemos. Ele vai amarrando, né? Ele vai fazendo. E aí a gente percebe a inteligência de Kardec, o aprofundamento de conhecimento que ele tinha. Então não foram só os espíritos, né? Foi um trabalho a 4 mãos, na verdade. Sim, exatamente. Porque, na verdade, quando você estava dizendo, Jonas, que o Espiritismo nós temos que estudar hoje baseado em termos do passado, né? Porque muitas vezes aquele termo de hoje para nós tem um significado. Sim. E aí nós estamos sempre correndo o risco de entender de forma errônea. Né? Por isso que temos que fazer essa pesquisa. Sim. Aprofundar cada vez mais. E trazendo Kardec sempre no atual, né? Porque ele nunca foi superado, nunca será superado, e ele está muito presente em nós. Ele está ainda muito mal compreendido. Sim, né? muito mal compreendido. Então precisa, de uma maneira muito ampla, entender com inteligência aquilo que ele deixou para todos nós, né? E aprofundar com um olhar amplo, né? Sem mistério, sem fanatismo, sem misticismo, de uma maneira muito mais racional. Sim. Com certeza as ideias ainda são muitas, né, para a gente discutir. E se desse, nós passávamos aqui a tarde toda, o dia todo, né, para conversar a respeito do Espiritismo, mas o nosso intuito é realmente fazer uma discussão breve e que, acima de tudo, possa instigar né, o aprofundamento dos estudos das obras de Allan Kardec. Né? Então, entendendo que o Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica, moral, né, que está, sem dúvida, aberto a amplos conhecimentos, mas esses conhecimentos precisam estar exatamente reforçados de uma solidez e de uma coerência com os demais ensinamentos que nós já temos da doutrina e que Kardec nos trouxe. Eu deixo aqui uma dica de leitura para compreender um pouco melhor dessa época do surgimento do Espiritismo, entender que a época era extremamente propícia para essas ideias que Kardec nos traz, que é um artigo da Revista Espírita de 1863, denominado Reação Espiritualista, em que lá Kardec vai explicar como que a mentalidade da época foi propícia para o surgimento do Espiritismo.